A Libertadores de 2019 do Flamengo não foi decidida só em Lima. Ela foi construída jogo por jogo até virar história. Meu amigo, se você não viveu 2019 como flamenguista, deixa eu te contar uma coisa. Aquilo não foi só uma campanha de Libertadores, não. Aquilo foi uma redenção de quase 40 anos entalada na garganta, porque o Flamengo já era gigante. Já tinha sido campeão em 1981, com Zico e companhia. Mas depois disso foram décadas de promessas, de times bons que paravam antes da hora, de eliminações dolorosas, até que chegou 2019. E no começo do ano, vou te dizer, o torcedor ainda tinha um pé atrás. O elenco era bom, muito bom, mas parecia faltar alguma coisa. O time começou a Libertadores enfrentando a LDU, lá na altitude de Quito, e conseguiu uma vitória importante. Depois veio empate contra o Atlético Mineiro, derrota para o Peñarol. Aquela campanha ainda não empolgava ninguém, parecia mais uma Libertadores comum. Só que aí veio aquele 6-1 na LDU no Maracanã, e o torcedor começou a sentir que tinha algo diferente no ar. Depois, vitória contra o Atlético Mineiro e 3-0 no Peñarol. Classificação garantida, mas ainda faltava identidade, ainda faltava alma. E aí, meu amigo, aí chegou um português chamado Jorge Jesus. E quando aquele homem chegou no Flamengo, parecia que ele trouxe junto um segredo que ninguém conhecia. O time começou a jogar pra frente, pressionando, atacando como time europeu, sem medo de ninguém. Nas oitavas veio o Emelec. E olha, parecia que ali ia acabar o sonho. Derrota por 2-0 no Equador. O torcedor já conhecia aquele filme, mas no Maracanã, o Flamengo fez 2-0, levou pros pênaltis. E foi ali que começou a nascer o time campeão. Classificação sofrida, com raça. Nas quartas veio o Internacional. Time forte, organizado. Empate em Porto Alegre, vitória no Maracanã. E o Flamengo começava a ganhar respeito no continente. Mas o que ninguém esquece mesmo é a semifinal contra o Grêmio. Primeiro jogo lá em Porto Alegre, terminou 1-1. Jogo duro, nervoso. Ficou tudo aberto. E aí veio aquela noite mágica no Maracanã, 5-0. Eu repito, 5-0 no Grêmio. Uma das maiores atuações da história do clube. Parecia que o Flamengo tinha virado uma avalanche. Fazia tempo que a América do Sul não via um time brasileiro jogar daquele jeito. E então veio a final, River Plate, o atual campeão. Time cascudo, acostumado com decisão. Jogo único em Lima. E olha, não foi fácil não. O River abriu o placar cedo. O tempo foi passando, e parecia que o destino estava sendo cruel outra vez. Mas futebol tem dessas coisas. Quando o relógio marcou 43 minutos do segundo tempo, apareceu Gabigol. Gol, empate. E quando todo mundo ainda tentava entender o que estava acontecendo, 3 minutos depois, de novo ele, Gabigol outra vez, virada histórica. E ali, naquele momento, o Flamengo voltava a ser campeão da América depois de 38 anos. Parecia que o tempo tinha parado. Parecia que o Maracanã inteiro tinha se mudado para Lima. E aquele time do Jorge Jesus entrou para a história como um dos maiores que o continente já viu. E eu te digo uma coisa, se você gosta desse tipo de história, dessas campanhas que parecem roteiro de cinema, já se inscreve aqui no canal porque ainda vem muita história grande da Libertadores, de times lendários, de viradas impossíveis e de momentos que marcaram gerações. Porque no fim das contas, o futebol vai muito além de 90 minutos.